estamos começando mais um Central TV Entrevistas e hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, que é o Luiz Roberto Baggio. Luiz Roberto tem mais de 30 anos de experiência com cooperativismo. Ele é presidente da cooperativa agroindustrial Bom Jesus, na Lapa, é presidente do Sicredi Integração Paraná Santa Catarina e secretário-geral da OCEPAR. Muito bem-vindo, Luiz Roberto, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado pelo espaço que a Central TV está dando para nós aqui, para falar sobre um tema bem interessante que é cooperativismo. Exatamente, então eu já começo te perguntando, né, como você começou, porque você tem 30 anos aí de experiência nessa área, muita coisa, como é que você começou e por que você resolveu ir para essa área do cooperativismo? É interessante, a história de cada um, ela está ligada a fatos que a gente vai esquecendo ao longo dos anos. Recém-formado na Faculdade de Economia aqui pela FAI, cursando uma especialização em agribusiness na época, né, agronegócio, fizemos uma reunião com algumas lideranças lá na Lapa a respeito da cooperativa Bom Jesus. Meu pai solicitou um apoio. Eu acho que você deve dedicar um tempo para ajudar lá na reestruturação da cooperativa Bom Jesus. E ali alguns líderes à época, né, o antigo presidente, o senhor Henricos e demais lideranças, me chamaram para uma conversa. E essa conversa foi direcionada não só na reestruturação, mas como planejamento de futuro da cooperativa Bom Jesus. E eu resolvi aderir a esse movimento. À época entrei como conselheiro e depois fui chamado para o conselho diretor e assim iniciou a carreira. Né? Daquelas coisas que você começa, não tem como voltar atrás, daí como não tinha porta de saída, você embarcou no trem e tem que tocar. Foi mais ou menos isso aí. Muito boa a história. E a gente já quer saber também, é uma coisa que todo mundo já ouviu falar, todo mundo mais ou menos sabe o que é uma cooperativa, mas assim, de verdade, como é que você define, como funciona e o que é realmente uma cooperativa? É um modelo de negócios ou como é que é? Perfeito. Essa é uma grande dúvida, sabe, Luana, que a maioria das pessoas tem. Como é que define, como é que faz, o que é? Cooperativa geralmente nasceu lá em Rochdale, na Inglaterra, depois da Revolução Industrial, por uma necessidade. As pessoas perderam o emprego. Revolução Industrial, todo mundo perde o emprego, e aí como é que a gente vai fazer? E aqueles os pioneiros de Rochdale se reuniram para criar um negócio. Bom, vamos fazer aqui funcionar um negócio que a gente se reúne para poder resolver a nossa situação. E essa foi a primeira cooperativa, né? Lógico, tem outras histórias e tal, mas que está registrado mesmo a primeira cooperativa em Rochdale, na Inglaterra, pós-Revolução Industrial. O que aconteceu lá? Esses tecelões se uniram para construir, para fabricar e para vender o seu produto. Dessa ideia migrou o cooperativismo para vários rincões mundo afora, foi para a Alemanha e se revelou eficiente no cooperativo de crédito, foi para os Estados Unidos, se revelou eficiente no cooperativo agro, veio para o Brasil e essas pessoas que vieram, que trouxeram essa ideia, foram desenvolvendo em seu país essa cultura de cooperação. Então é uma sociedade de pessoas, não é uma sociedade de capital, que se une em torno de uma necessidade e constrói então a ferramenta adequada para poder lidar com aquilo. No caso do agro, agricultores se unem para poder ter estrutura, para poder receber sua produção, para poder comercializar sua produção, para poder estarem inseridos no mercado. No caso do ramo crédito, a mesma coisa, né? Ramo crédito, aí na frente a gente vai conversar um pouco, tem uma história mais bonita sobre isso, né? Ainda. No ramo saúde a mesma coisa, os médicos se uniram, aqui nós temos o exemplo no Brasil da Unimed, das Unimeds, né? E nos outros ramos assim também, né? No ramo de transporte, no ramo de educação, no ramo de trabalho, todos os ramos do cooperativismo, eles nascem de uma necessidade da união de pessoas em torno de um propósito. Isso é uma cooperativa. Daí o desenvolvimento da cooperativa, o volume de investimento, depende de cada grupo e de cada setor que está atuando, né? E dos seus principais objetivos e do seu planejamento. Então, é assim que funciona.
Joia, a gente já volta a falar um pouquinho sobre as áreas, mas eu não quero esquecer, agora você está falando e eu me lembrei. Na área de tecnologia, que eu acho que é uma coisa que está muito, né, inteligência artificial, enfim, tudo isso. A gente tem também o cooperativismo, ele chegou a essa área, como é que funciona essa parte? Chegou e chegou bem. Aqui no Paraná temos um exemplo, chama UniTI, que é uma cooperativa central de TI, que reúne hoje 21 cooperativas, não só de um ramo, 21 cooperativas, que tem aqui principalmente do ramo agro, mais cooperativas do ramo de saúde. Ela é sediada em Curitiba e está funcionando. Tem outros exemplos, claro, mas eu estou trazendo aqui, é do nosso estado, da nossa cidade aqui. Então, sim, tem cooperativa, está atuando. O cooperativismo, ele navega meio que por tudo, sabe? Sim, legal. Legal. Então, já que você já conversou um pouquinho com a gente sobre essa questão das áreas, as 3 principais áreas a gente pode dizer que é agrícola, saúde e crédito? Sim, principais por quê? Em termos de volume de gente, de faturamento e de desenvolvimento. Certo. Cooperativismo agro, o de crédito e o de saúde, né? Claro, eram 13 ramos antigamente, agora reduziram para 7. A Aliança Cooperativa Internacional teve assim, essa percepção de reduzir a quantidade de ramos, juntar alguns ramos, né? E isso fez com que melhorasse a eficiência no conjunto das cooperativas. Então, os principais são esses 3 que eu falei, mas nós temos outros ramos. Eu cito aqui de infraestrutura, de transporte, etc. São bons ramos, atuam, têm bom desenvolvimento, de acordo com a necessidade daquele grupo de pessoas. Uhum. E agora também, ouvindo você falar isso, eu estou pensando aqui. É uma sensação que eu tenho, será, ou é real, que parece que tem uma onda aí de cooperativas de crédito sendo abertas? O que está acontecendo? Estou certa, estou errada? Como é que é Vamos isso? falar um pouco de crédito. Então, não é uma onda, é uma tendência. Ah, ok. Por que da tendência? Simples. Eu posso falar aqui, posso abrir, isso não é segredo, está nos jornais. Mercado financeiro no Brasil. 5 bancos dominam 70% do negócio financeiro no Brasil. 5 bancos. E a gente é sabido. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander. São os 5 grandes bancos. E não tem nenhum problema, nada de errado nisso. Muito bem. Se nós precisamos alternativas ao sistema bancário, e essas alternativas que se revelem eficientes, no passado não tinham muita consistência, o cooperativismo de crédito veio como alternativa principal. O cooperativismo de crédito no Paraná, quase que no Brasil todo, nasceu dentro das cooperativas agrícolas, das agropecuárias. Por quê? Por uma necessidade de crédito. E aí se reuniram, começaram a desenvolver esse trabalho. A história está ancorada lá em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, onde um padre chamado Theodor Amstad, em 1902, trouxe a primeira cooperativa de crédito para cá, no modelo alemão. Né? E essas cooperativas vieram, ficaram um grande tempo em stand-by por causa da legislação. Não tinha marco regulatório suficiente para que nos deixasse desenvolver. Por quê? Porque você precisa de autorização do Banco Central, do Conselho Monetário, cheio de regras. E você precisa se enquadrar nisso. Como o modelo de negócio é diferente de banco, nós, cooperativas de crédito, nós não somos um banco, nós temos um banco. No caso do sistema Sicredi, tem um banco que chama Bansicredi. No caso do sistema Sicob, tem um banco que chama Bancop. Então, nós não somos um banco, nós temos um banco. E nós trouxemos tudo isso para cá. O modelo base foi o modelo alemão. Na Alemanha, o cooperativo de crédito, ele responde por 1/3 do mercado financeiro da Alemanha. Nossa. E aqui no Brasil não vai ser diferente, nós estamos crescendo. Eu vou dar um exemplo assim, em escala. Eu não gosto de colocar as coisas em escala de tamanho. Isso não significa muito, né? Tem que ter eficiência. Mas o sistema Sicredi hoje, eu falei que os 5 principais bancos dominam 70%, né? Depois disso você tem o 6º lugar e tem o 7º lugar, que é o Sicredi. E nós estamos crescendo, estamos crescendo. O cooperativo de crédito hoje vai ocupar, já ocupa e vai ocupar cada vez mais vamos dizer assim, um ponto, uma posição de destaque não só pelo tamanho, mas pelo que ela oferece de diferente às pessoas. Então esse modelo de cooperativo de crédito, que parece com um banco, mas não é um banco, que é inclusivo, que respeita as pessoas, que respeita o contorno humano do negócio,
Esse modelo que leva conhecimento às pessoas, que faz divulgar toda a doutrina cooperativista, que tem vários programas e que atende com uma maneira muito direta o seu associado, porque ele não é um cliente, ele é um sócio. Ele é dono daquilo cujo resultado devolve parte para ele. Ele coopera? Ele coopera e cooperando, trabalhando com a cooperativa de crédito, parte desse resultado vai para a formação de capital, normal de qualquer banco, para grau de alavancagem, cumprir Basileia, fundo de reserva, toda essa parafernália, mas uma parte do capital vai para a conta do associado. E aí, sabe, se nós pudermos ter um momento de falar bastante sobre isso, cabe trazer algumas lideranças do cooperativo de crédito para explicar esse negócio que é fantástico. Como que eu sou sócio, cliente de um banco e eu recebo dinheiro de volta? Sabe? É bem legal, né? É um troço interessante. Mais do que isso, eu ganho de acordo com o crescimento do meu banco, da minha agência, do meu negócio. Quanto mais o movimento com esse banco, mais eu tenho retorno. E ao longo dos 20 e poucos anos de desenvolvimento, eu digo 20 e poucos anos de marco regulatório. A minha cooperativa de crédito tem 36 anos. Aqui no Brasil, né? Você tá falando. Eu estou falando Brasil, né? Na Alemanha tem 200 anos. Sim. Aqui, a minha cooperativa de crédito aqui no Brasil, nessa região centro-sul do Paraná, ela tem 36 anos. Mas ela ficou quase 15 anos parada sem poder fazer muita coisa. A autoridade monetária não nos deixava ter caderneta de poupanças, não podia ter. Era quase um monopólio É lá um da negócio estranho. Caixa. Agora enfim. você conseguiu. Então, marco regulatório, legislação, desenvolveu, modelo funciona, se revelou eficiente, 20 anos crescendo e cresce a métrica de 18% a 25% ao ano, todo ano. Independente de crise, independente de situação econômica, macro, cenário, o sistema de crédito, e em especial o Sicredi, que eu posso falar mais do Sicredi, que sou de dentro do Sicredi, cresce 20% ao ano. Então, é espetacular, né? Um número... está feito o parênteses sobre cooperativa de crédito. Legal. Mas eu vou pegar esse gancho, então, de certa forma, lei, crédito, enfim, vamos ver se a gente pode fazer esse raciocínio. A reforma tributária. Como é que vocês, na verdade, eu acabei dizendo aqui, você hoje é presidente do Sicredi, mas também é secretário-geral da OCEPAR, né? Primeiro eu vou perguntar o que é a OCEPAR e depois a gente volta para essa questão da reforma tributária para explicar para o pessoal o papel da OCEPAR nisso tudo, que eu acho que tem uma influência grande aí, né? Ok. O sistema OCEPAR, Organização das Cooperativas do Paraná, ele é um sistema composto por 3 pilares. A OCEPAR, a FECOPAR e o SESCOP Paraná. O SESCOP é o Serviço de Aprendizado, é o S do cooperativismo. A FECOPAR é o braço sindical da OCEPAR. E a OCEPAR, propriamente dita, é uma organização que cuida da representação institucional das cooperativas. Esse é o sistema OCEPAR. Cada estado da federação tem uma organização estadual que compõe em Brasília a OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil. Então, uma representação estadual forte em cada estado e uma representação nacional. Esse é o escopo de representatividade do sistema cooperativista. Por quê? Porque a representação institucional é extremamente importante para nós. Onde o nosso modelo é diferenciado, é um modelo um pouco diferente das empresas mercantis, e nós temos, dentro da Constituição, algumas diferenças e pressupostos legais, marcos regulatórios estabelecidos, né? Então, você estava falando de reforma tributária. O adequado tratamento tributário das cooperativas está na Constituição, desde 88. Desde 88. Então, cada vez que há uma reforma, uma modificação, uma alteração da legislação, a OCB e a OCEPAR estão vigilantes em cima disso, trabalhando, defendendo os interesses da cooperativa e de seus cooperados, né? Isso é importante. Muito forte isso no ramo agro também. Por quê? Porque no crédito já conseguiu estabilizar um pouco a legislação, o marco regulatório, com as leis complementares. Então, o crédito não que está resolvido, mas está melhor organizado em termos de legislação, mais encaminhado.
O agro, ele sempre, porque o agro é muito diverso, né? Você tem cooperativas agroindustriais, tem cooperativa de café, de leite, de soja, um monte de coisa. E a operação de cada cooperativa, ela tem condições diferentes, não é como o crédito, que é uma operação meio base, né? No agro são diferentes operações, e cada operação tem os reflexos contábeis, etc., que você tem que cuidar. Então, é mais complicado você tratar das agro em termos dessa diversificação de atividades do que de um setor que é mais unificado. No agro, as cooperativas agropecuárias, que no Paraná hoje respondem por mais de 60% do movimento agrícola do Estado. Isso é muito importante a gente ter essa noção, porque a gente não tem muita noção do tamanho. E essas cooperativas agrícolas do Paraná, elas têm hoje mais de 148 agroindústrias funcionando aqui. Então você tem indústria de franguinho, indústria de suínos, indústria de leite, maltaria, depois eu vou falar sobre a maltaria Campos Gerais, e modelos de intercooperação entre as cooperativas. Então o leque é amplo. E aí você precisa endereçar o tratamento tributário para cada operação. Perfeito. A gente já vai voltar a falar sobre isso, é um assunto muito bom para você aí que quer saber um pouco mais sobre essa parte das cooperativas no ramo do agro. A gente tem aqui uma sumidade também, né, no assunto, o Luiz Roberto Baggio, que está aqui concedendo essa entrevista para a gente. Agora a gente vai para o intervalo e volta já. Estamos de volta aqui, então, com o Luiz Roberto Baggio, né, nosso grande nome, um dos grandes nomes aqui no Paraná, no cooperativismo. E, Luiz, você estava falando antes, no outro bloco ali, também um pouquinho sobre as cooperativas agrícolas e alguma coisa sobre o crédito e tudo. Então, só para a gente continuar o raciocínio, queria que você me dissesse se é isso mesmo e discorresse um pouquinho sobre isso. O agro tem umas questões muito ligadas à natureza, como é óbvio, né? E a natureza é instável. Então, eu poderia dizer que o agro é instável porque ele depende muito da natureza. Seria esse um dos motivos pelos quais essa área utiliza mais o crédito agrícola e inclusive nas próprias cooperativas, ou não? Como é que é a tua visão em relação a isso? Perfeito, bem interessante o raciocínio. Não é por conta da instabilidade climática ou qualquer outra coisa que usa mais o crédito. A atividade agrícola é uma atividade de risco. Okay. É uma indústria a céu aberto. Para que isso funcione bem, você precisa ter financiamento e seguro. Duas coisas que têm deficiência no nosso país, né? Então, o aporte de recursos para investimento e para custeio agrícola é muito importante. E não é para a cooperativa, para qualquer empresa desse setor. Pode ser para as multinacionais, pode ser para os produtores rurais, pode ser para as empresas mercantis que atuam no agro, que não são cooperativas. A agricultura no nosso país, a agropecuária, o agronegócio, ele depende de financiamento e de seguro. Por quê? Porque é uma atividade de alto risco. Essa é a ponta. O valor bruto da produção agrícola no país hoje é 1,3 trilhão. 1,298 bi. Então, 1,3 tri com T de tatu, é o valor bruto da produção agropecuária. E o financiamento hoje que nós temos, plano safra, etc., ele vai responder aí por uns 40% dessa necessidade. As empresas do agro alocam mais um pouco de recursos, está sempre faltando um pouco para você ter a expansão na magnitude e na tecnologia que é empregada na agricultura. Então é por causa disso que você precisa mais financiamento. Então essa é a grande necessidade de financiamento. Mas não é só financiamento. Você precisa ter investimento em tecnologia, em genética, em novas moléculas. É um negócio fantástico. Eu acho que caberia um programa de governo, eu não quero falar aqui do governo A ou B, qualquer governo, para explicar para as pessoas o que é agronegócio. Sabe? Como é que é esse segmento, esse setor, o que ele produz, o que ele faz, o tanto que ele cuida da natureza. Tudo que é produzido nesse país
nós vamos passar de 300 milhões de toneladas de grão. É produzido em 7, 8% do território nacional. A agricultura total, se você usar pecuária e tal, aquele negócio, ocupa 9% do território. Como se você tivesse uma casa grande, só ocupa a cozinha. O resto não ocupa nada. O resto é preservado. Então, se nós, no Brasil desse tamanho, em 9% do tamanho desse país, produzimos mais de 300 e poucos milhões de toneladas de grão, e isso não é feito, a escalada, a produtividade, o aumento, não é feito porque aumenta a área, é feito por causa de tecnologia. E tecnologia custa caro. Então, esse é o retrato da agricultura eficiente que nós temos no nosso país. É uma agricultura sustentável que nós temos no país, é bom. Isso dá muita polêmica, não vamos entrar aqui porque faz, porque não sei o quê, porque, muita polêmica, mas a agricultura é sustentável, uma agricultura muito sustentável. Nós temos aqui um código florestal que, olha, vou te dizer, para o mundo deveria ser uma bíblia, o código florestal que a gente tem aqui. De tão completo, de tão rico que é em cuidados com preservação do meio ambiente. Então, essas coisas que a gente tem na agricultura, elas exigem financiamento, exigem capitalização, exigem também exposição ao risco por parte do produtor, por isso eu falo muito do seguro rural. É céu aberto, pode dar chuva de pedra, pode não chover, pode ter seca, pode um monte de coisa. A agroindústria, ela tem uma outra característica, a agroindústria, a indústria de transformação, etc., não com menos risco, mas uma outra característica. E existe muita coisa sendo feita em termos de investimento em tecnologia para você minimizar esses impactos, né? Isso é importante, a gente tem evoluído bem nisso, né? Com variedades de culturas de soja, de milho, de arroz, de café, mais resistente, menos resistente. Afinal, esse país é um exemplo. O Brasil é um exemplo de competição, de produtividade. No começo desse ano, Luana, deixa eu só abrir um parênteses aqui, eu fiz geralmente eu vou para os Estados Unidos para dar uma olhada como é que estão as lavouras lá. Nesse ano eu fiz uma coisa diferente, eu visitei 4 estados. Eu saí lá de Illinois, passei no Missouri, Oklahoma, todo aquele meio oeste americano. Fui de carro, né? Estava eu e minha filha, parando lavoura por lavoura. Eu rodei muito, rodamos quase 2.000 quilômetros lá para dar uma olhada nas lavouras, foi ali no mês de junho. Estava sendo implantado a lavoura americana. E agora mandamos um grupo da nossa cooperativa, agora, no mês passado, mês retrasado, para dar uma olhada como é que estava a finalização das lavouras, né? O fantástico, a tecnologia americana, não chega aos pés da nossa preservação. Fantástico o quanto aquele povo investe, trabalha. O nosso faz mais, com menos. É isso que é importante o povo saber. Nós fazemos mais com menos. Isso significa uma certa durabilidade. Eu vou usar essa palavra, talvez não seja ideal. Pensando aqui, por exemplo, é óbvio que o agro vai cuidar do que está ali, do que está ao redor, enfim, porque ele precisa extrair da terra. E quanto menos ele cuidar, menos ele vai ter. Então, é um raciocínio, né, que eu acho que as pessoas poderiam também, às vezes, ter um pouquinho mais, né? Longevidade é a palavra. Longevidade, nós melhor. Precisamos ter, isso vai se perpetuar ao longo dos anos. Mas a agricultura está bem focada em tecnologia, em cuidados ambientais e sustentabilidade para isso. Vou pegar só uma pergunta rapidinha aqui. Você falou da agroindústria e eu acho que talvez quem tem agroindústria aí em casa deve passar por isso. A gente tem uma certa dificuldade com a agroindústria brasileira, o agroindustriário. Ele tem muita lei, ele tem muito selo, ele tem muita burocracia e ele sofre com isso, porque às vezes ele é um pequeno lá que está fazendo queijo, enfim, ele não consegue ter, né, não consegue sair do básico e poder vender direitinho numa feira, né, com selinho e tal, inclusive aqui em Curitiba mesmo, no mercado municipal, enfim. O que eu quero perguntar? No caso de vocês ali, das cooperativas, da própria Eocepar, enfim, vocês têm algum tipo de trabalho com essas pessoas para que, né, auxiliar, né, para que eles possam realmente vender o produto deles? Vários programas estruturados na área de sustentabilidade, não só do ISG,
E não só disso, né? Porque as cooperativas têm um trabalho muito forte em governança, compliance, etc, etc. Sim, nós somos exigidos pelo mercado por isso, somos exigidos pelo mercado financeiro. Tem vários programas, estão focados no Brasil inteiro. Vou dar 2 exemplos, rápido. Cooperativa de Cafeicultores de Cochupé, Minas Gerais. Foi apresentar o programa de sustentabilidade na COP, em Baku. Agora, na COP 29, porque a 30 vai ser aqui. Domingo. Terminou domingo. Então, e várias cooperativas nossas, o ano passado foi a Cocamar, aqui de Maringá, com o projeto Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, troço fantástico, um negócio que não tem no mundo, só tem aqui, né? É um negócio, não dá tempo de explicar como é que isso funciona, sabe? Voltaremos. Mas essa cooperativa de Cochupé, na área de sustentabilidade, de café, orgulho de ser brasileiro. Tóquio, no começo desse ano, em maio, eu entro numa loja para tomar um café, tá lá, Café do Brasil, Café da Cochupé. Uau. Então, se eu atendo a exigência do mercado de Tóquio com essa cooperativa, e o vice-presidente da cooperativa está comigo, sabe? Um negócio fantástico. A gente, pô, que legal. Saímos dali, fomos para Yokohama. Abro um freezer de um supermercado, franguinho da cooperativa Lar. E o japonês é exigente. Bom, vamos pular essa parte. Sim. Segundo exemplo, nós temos aqui no sistema de intercooperação, 5 cooperativas se uniram. Intercooperação é um negócio novo no mercado, está funcionando muito bem. Cooperativa Bom Jesus, Cooperativa Agrária, a Frisia, Cooperativa Castrolanda, Araputi e a Copa Agrícola, são 6. A Agrária, que é uma cooperativa lá de Guarapuava, que tem uma expertise muito grande em malte, ela resolveu construir uma nova maltaria, nos chamou, nos transformamos lá numa intercooperação, viramos sócio de uma maltaria que está ali em Ponta Grossa. Fantástico, excelente. 1,6 bilhão de investimento, é um negócio fantástico. Nós vendemos para algumas cervejarias, entre elas para a Heineken. A Heineken diz assim para nós, eu preciso de rastrear e preciso de carbono zero. Até 2030, minha cerveja vai ser carbono zero. Vocês dão conta de fazer? Beleza. Qual a exigência? Uma relação de coisas. Daí saíram os programas para cada cooperativa de conduzir os seus produtores de cevada dentro desse rastreamento, rastreabilidade, carbono zero, tudo que precisa. Está funcionando. E aí nós perguntamos, o senhor paga, senhora Heineken? Por isso, pago. Vou dar de 3% a 5% de recurso por tonelada de cevada, desde que esteja enquadrado. Hoje, na Cooperativa Bom Jesus, nós temos lá 95% da cevada que é endereçado para lá, está dentro desse programa de rastreabilidade. Então, são 2 exemplos, né, que isso não aparece no Jornal Nacional, mas tem. Está aí. Exatamente, mas aparece aqui, aparece aqui. Vamos lá. Só para terminar, já chegando aqui no final, a gente estava falando de reforma tributária ali antes, e daí veio o intervalo, enfim. Vamos só deixar o pessoal mais a par. Qual é o papel de vocês, né, a própria OCEPAR e você no teu cargo aí, né? Como é que vocês estão lidando com essa questão da reforma tributária? Estão sendo como se fossem advogados dos cooperativistas, ou como é que funciona? Perfeito. Rapidamente respondendo isso, a reforma tributária é um dos pontos da representação institucional que a gente trata, um dos. Mas hoje está sendo o principal porque é o assunto do momento. A Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, tem uma estrutura em Brasília para acompanhar essas coisas. A OCEPAR e as demais organizações estaduais endereçam as demandas lá, de, olha, nessa reforma tributária, o crédito do IVA dual para a cadeia produtiva do leite não pode ser X, tem que ser Y, porque senão afeta a cadeia produtiva, um impacto muito grande, vai repassar no preço. Então, todo o impacto tributário ao longo da cadeia, de qualquer forma tributária, a gente cuida, faz planilha e faz as reuniões com o Executivo, em especial com a Receita Federal. Fizemos várias reuniões com o Bernardo Api para tratar disso, mostrando dados. Olha, o impacto vai ser esse, não precisa disso, precisa daquilo e tal. A Receita Federal vai ajustando e depois a gente vai para o Congresso, porque ele passou em primeiro lugar na Câmara Federal, foi votada, foi encaminhada, a OCB junto com a OCEPAR fazendo todo esse trabalho de encaminhamento, conversando com os deputados, conversando com as lideranças, passou isso na Câmara, foi para o Senado, o mesmo trabalho no Senado.
todos os senadores são reunidos, a gente faz um por um, conversa, explica, mostra como é que é o impacto, como é que não é, os porquês dos nossos pleitos, e aí as emendas que a gente endereça ou podem ser votadas ou rejeitadas, a gente não sabe, mas a gente trabalha para que sejam votadas. Reduz o impacto tributário, a distorção tributária no modelo de negócio cooperativista, que é um modelo diferente dos demais. Modelo de negócio, né? É uma coisa que às vezes as pessoas não ligam, né? O cooperativismo como modelo de negócio mesmo, né? Não somos melhores nem piores, somos diferentes dos outros. Certo. Diferentes, é isso. Já foi samba enredo. A gente vai para o intervalo rapidinho agora e voltamos para as duas últimas perguntas e para o encerramento, aqui com o Luiz Roberto Baggio, falando sobre cooperativismo. Voltamos aqui então com o Luiz Roberto Baggio falando sobre cooperativismo aqui na Rede Central TV Brasil. Estamos finalizando já agora no último bloco e eu queria te perguntar, Luiz, o seguinte, 2025, estou sabendo que é um ano internacional do cooperativismo ou algo assim, que a ONU está falando sobre isso. Conte pra gente um pouquinho sobre 2025. Que notícia boa, né? Que legal. A ONU declara 2025 o Ano Internacional das Cooperativas. Ela já fez isso em 2012, né? Mas agora tem uma característica muito importante. Líderes mundiais, lideranças globais do cooperativismo estarão aí dedicando tempo ao longo desse ano para tratar de temas centrais. No mundo em que você tem muita guerra, no mundo em que você tem problemas geopolíticos bem complicados, seria bom falar de cooperação e não só de competição. Então, eu acho que a ONU acertou nesse negócio. Aí nós vamos dar a contribuição, o cooperativismo do mundo vai dar a contribuição necessária para que seja endereçados esses temas e a nossa experiência levada mundo afora, onde que puder ajudar povos que têm necessidade e qualquer país onde que tem cooperativismo, e o cooperativismo é muito difundido no mundo afora mesmo. E como é que o Brasil vai participar? Como é que vocês vão... Através da OCB, né? Nosso presidente, o Márcio Lopes de Freitas, que é o presidente da OCB, faz parte do board da ACI, que é a Aliança Cooperativa Internacional, com sede em Genebra, né? E aí a gente tem todo esse aparato, assim, para poder organizar. Tem, por exemplo, nas cooperativas de crédito, tem a VOCO, que é o Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, a ACI, que cuida de todos os ramos. Então, a gente tem muito canal para estar endereçando as ajudas que precisarem e discussão dos temas. Perfeito. Então, o Brasil está realmente no cenário, né, do cooperativismo mundial. Estamos dentro. Estamos dentro. Então, falando de Brasil, para a gente encerrar, e aliás, encerrar com uma coisa boa, né? O Luiz vai trazer aqui para a gente, eu espero, né, Luiz, que ele traga aqui uma resposta bacana. Luiz Roberto, como é que é o Brasil que deu certo para ti e na tua visão de cooperativista, enfim? Luana, é legal você trazer isso, né? A tua perspicácia aí como repórter, entrevistadora. Por quê? A gente tem a tendência de falar muito de coisa que dá errado. Vamos falar de coisa que dá certo, é importante. A visão do Brasil que dá certo, que deu e que está dando certo, é uma visão de crescimento sustentado, de inclusão social, de distribuição de renda, sem precisar de governo. E isso funciona em vários segmentos da economia. E não só no cooperativismo. Vou falar um pouco do cooperativismo, a gente sabe por aí de vários complexos empresariais, de várias cadeias produtivas, de empresas mercantis, de iniciativas de população que faz o troço funcionar. Isso é muito legal. Vamos resumir o Brasil que dá certo aqui no Paraná, né? O sistema OCEPAR fechou o planejamento e está agora fazendo o reporte do nosso planejamento para os próximos 5 anos. Nós fechamos com 200 bilhões de faturamento acumulado às cooperativas do Paraná, ótimo, mas nós estamos projetando 500 bilhões para os próximos anos, 500, primeira tranche 300 bi, 500 para os próximos anos. Uma simbiose muito grande com os governos, em especial com o governo do estado, porque você vai demandar infraestrutura, vai precisar de melhoria no porto, nas rodovias, vai precisar de ponte, vai precisar de um monte de coisa, a gente está trabalhando isso, vai precisar de muito investimento, e as cooperativas
nas suas agroindústrias, nas suas capacidades instaladas de armazenagem, de processamento de grãos, estou falando das agro aqui agora, né? Elas vão investir alguma coisa em torno de 4 a 5 bilhões por ano. E tem investido isso independente de crise. Independente de crise. Nesse ano nós tivemos aqui um volume de investimento no Cooperativo do Paraná, o ano de 2024 e 2023, os 2 anos passaram de 8 bi, 4 bi por ano. Você tem lá um frigorífico de suínos da Frimeza de 3 bilhões, lá na cidade de Assis Chateaubriand, tem uma maltaria Campos Gerais ali, onde que você vai para Ponta Grossa, fantástico, tem os investimentos da Coamo, da Cocamar, os investimentos da Cocari. Esse Brasil dá certo, né? Porque os caras são muito corajosos, estão investindo, mas as pessoas ao redor percebem a diferença disso. Isso alcança o associado, isso alcança o produtor, isso leva a renda, a diversidade, isso traz o produtor para dentro do mercado. E isso traz também a família do produtor, né? E isso é importante, esse, na minha visão, é um dos aspectos do Brasil que dá certo. Sensacional, tá vendo? Olha só, o Brasil dá certo, o Brasil funciona, tem várias áreas aí que estão de parabéns, né, Luiz? Então a gente vai encerrar agora, gostaríamos de ficar ouvindo horas, né, o nosso presidente aqui da cooperativa falando, mas talvez num outro momento, né, Luiz, você possa voltar aqui para dar conceder outra entrevista aqui para a Central TV. A gente te agradece. E muito obrigada também, Luiz Roberto Baggio, nosso presidente aqui da Cooperativa Bom Jesus. Muito obrigada e a casa está aberta para ti sempre. Eu que agradeço o espaço, agradeço a oportunidade. Nós temos muitos bons líderes cooperativistas nesse estado, no Brasil também, né? E esses líderes têm a responsabilidade de construir o cooperativismo. Eu sou só um deles e estou aqui à disposição para o que precisar. Para vocês, é bom, é muito bom. Papo agradável, conversa muito legal, Central TV está de parabéns. Muito obrigada a você e a gente se vê no próximo Central TV Entrevistas. Até mais.